Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Bem, o tema de hoje é a ressurreição versus a transformação. Então, lá em Hebreus, temos que ficar um pouquinho em Hebreus capítulo 6, porque... Bem, primeiro diz, capítulo 5, verso 14, mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. A razão pela qual muitas vezes não nos entendem é porque eles não têm os sentidos exercitados, não lhes deram uso, estão trancados como um motor velho que o óleo já estragou. Então, quando nos escutam, eles estão cheios de religião, indefinidos, cheios de prejuízos e indefinidos. É um povo que não pode entender porque os sentidos têm que receber exercícios. Atualmente, a mim, pessoalmente, tiveram que me dar muito exercício e a ti também. A igreja tem ido se exercitando conforme a revelação através dos anos, pois papai vai manifestando, a mente de Cristo diz, agora não poderão suportar isso, deixe-me levar-lhes a outra glória, enquanto pouco a pouco você vai assimilando o que se diz a ti, porque a mente do homem, isso aí é um mundo. Bem, isso aí representa o espírito, e com tantas contaminações por milhares de anos, imagine. Quando a pessoa fala dessas coisas, falamos porque fomos iluminados. Note como diz, depois que termina o verso 14, que o alimento sólido é para os que têm os sentidos exercitados. Então, é que dá o salto à perfeição e diz, portanto, verso 1 do capítulo 6, que não deveriam colocar o número 6, porque isso é uma carta, né? Mas daí diz, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Mova-te nesse pensamento, arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Isso é o que Roma tem feito, o Vaticano. Durante anos, eles puseram um confessionário e disseram às pessoas, arrependam-se. E então, esse arrependimento são obras mortas. Por quê? Porque é um rudimento. Aqui o arrependimento. Agora, por que é um rudimento? Porque quando o Cordeiro de Deus derramou sangue, ali tirou os pecados da amada, os pecados de todos os escolhidos, os que haviam nascido e os que haveriam de nascer no futuro. Portanto, aí o que entra é reconciliação, mas essa palavra reconciliação ficou aí plantada. Esse ministério da reconciliação, de segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 18, de fato podemos ler para que veja o ministério que ficou plantado, ficou sem uso por causa do mau trabalho dos apóstolos, das influências religiosas e judaicas daqueles tempos. E diz o verso 18, de segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu, olha, note isso, o ministério da reconciliação.
Esse é um ministério. E esse ministério Roma não tem praticado, a Igreja Católica, e por isso é que ela é rameira. E os protestantes são filhos da rameira. Por quê? Porque eles tampouco honraram os protestantes, nenhum. Você pode mencionar o ramo protestante, o ramo evangélico, o ramo, essa igreja chamada cristã desses dias, não honram esse ministério. Por quê? Porque tem ainda o pecado no meio. Cristo se deu uma vez para tirar o pecado do meio e manifestar o ministério da reconciliação. Mas se tem o pecado no meio, eles mesclam reconciliação com arrependimento. Então, de fato, veja, a visita que os anjos me fizeram em 1973, primeiro que me disseram foi: José Luiz, tu estás morto ao pecado. Uma expressão escondida por 2000 anos. Tu estás morto ao pecado. E o mesmo anjo me dizia: isso significa que você não pode ser encontrado em pecado, porque estás morto a ele. E me explicava, como já lhes disse antes, me explicava por horas. Mas por que a revelação começou assim? Porque isso é o que se tem tido por imundo, o sangue do pacto, e isso é o que não tem sido honrado por 2000 anos. Quando você vê uma missa, isso não está honrando o ministério da reconciliação. Quando você vê um pregador dizendo: passe à frente os que querem receber a Cristo, confesse para que seu nome esteja escrito no livro da vida. Está um estado de ignorância apostático, é um apóstata, não sabe nem o que está te dizendo, porque ele não sabe, veja, não tem os sentidos exercitados, que quando Cristo morreu, o Cordeiro derramou sangue, aí mesmo os pecados, em um dia meu servo tirará o pecado da terra, disse o profeta. Aí o pecado, ao ser tirado, de que você vai se arrepender? De obras mortas, como diz aí? Veja como diz o verso, eu vou ler de novo. Em Hebreus capítulo 6, verso 1, o primeiro rudimento que apresenta aqui, fora o batismo e demais que vamos mencionar, veja como diz: portanto, ou seja, se você vai dar movimento aos sentidos, se for fazer um exercício com teus sentidos, diz: portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição. E qual é a perfeição? Pois o ministério da reconciliação, que não leva em conta os pecados dos homens, e encarregou a Paulo o ministério da reconciliação. A maldade apostólica, a ignorância de Pedro e todos esses homens maus, corruptos e perversos, que danificaram o rumo da igreja, danificaram a história, são os culpados de todos os crimes, todos os assassinatos. A Igreja Católica, cova de ladrões. Aí começou toda a maldade que você pode imaginar. Isso tem sido a burla, o deboche cruel. Eu diria a blasfêmia mais absurda que tomou lugar foi quando a Igreja Católica começou, o primeiro Papa, os demais, tudo isso é uma burla, um deboche ao sangue de Jesus Cristo. E de fato, como diz a segunda carta aos Tessalonicenses, que já está em operação o mistério da iniquidade, porque isso é um mistério. Não está vendo que eles se apresentam como o quê? O vicário de Cristo, e pregam o quê? A Cristo, a mamãe, o papai, e por aí começa. Mas logo então, pregam a ti antes da cruz. Então logo, negam o que sucedeu na cruz, uma blasfêmia total. Com isso é que o mundo tem estado lidando por 2000 anos. E esse é o trabalho de Jesus Cristo homem. Diz: quando ele vier, aclarará o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. Porque a intenção do coração é a que conta. Até mesmo você que está aqui em Crescendo em Graça. Tenha cuidadinho como você se maneja na congregação do Deus vivo. Tenha cuidado como operas, porque se tens más intenções ou se há alguma iniquidade escondida,
será destapado, porque aqui não há nada oculto que não venha à luz. Aqui tudo tem que estar claro, clarinho. Porque aqui essa é a função da palavra. Estamos desnudos ante aquele. Essa palavra, esse trono de graça. Quem não vê isso? Os 7 olhos do Senhor estão velando. Olha, os 7 olhos do Senhor estão te velando por todas as partes para que caminhes bem, para que operes em obediência, para que a mente de Cristo te guie e dirija os sentidos e tenha os pensamentos ordenadinhos, para que não sigas tropeçando como as vacas. Tens que ser uma boa vaca, que a vaca tropeça uma só vez e logo não tropeça mais ali. Assim que, quando diz, não lançando, verso 1, vamos ler de novo. Diz, portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez, que isso foi o que Roma fez, outra vez. Não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Sabe como está a obra morta em todas essas igrejas católicas e protestantes? Gente passando aonde? Para o altar, se arrepender e chorando, lágrimas de crocodilo. Tudo isso é fingido, amor fingido, falsa ciência, o produto de um abandono do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abandono total da graça. Eles falam de graça e não sabem o que é. A graça começa quando tu honras o sangue de Jesus Cristo. Uma senhora, essa semana, me dizia, olha, eu estava aqui em Houston e saí de um shopping center e a senhora veio e me disse, eu tenho visto você na televisão. E olha, eu já vi você 2 ou 3 vezes por aí, mas não tive ainda a oportunidade. Mas olha, repita comigo, eu recebo ao Senhor... Peraí, o que você quer, senhora? Eu não posso cometer uma blasfêmia assim? Olha, por não dizer que eu já nasci, que nós todos, os que nascemos já perfeitos e sem pecado, né? Eu queria que eu aceitasse a Cristo, porque... Bom que os demônios haviam me enganado. Senhora, é que os demônios já não existem. Cristo destruiu o diabo. Leia na sua Bíblia. Tinha uma Bíblia assim de lado. Assim eu disse, leia aí na sua Bíblia, olha. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Isso eu lhe disse. Leia aí e então vais saber falar comigo, mas enquanto isso, pegue sua riqueza e dê para os pobres. Que riqueza você está falando, senhora? Não, que você é milionário, que isso? Por causa da imprensa, você sabe como é que é a imprensa, ainda que não estão mentindo, eventualmente, e todos esses milhões, quem vai governar sou eu, mas lhe disse, olha, o dinheiro que me entra a mim, em minhas mãos, é usado para alcançar pessoas que estão enredadas no laço do diabo, como você está. E eu disse a ela de uma forma suave, não quis ofendê-la, e eu lhe disse, olha, eu trabalho para ajudar a pessoas como você está, que está em trevas, não honra o sangue de Jesus Cristo. E me disse, aleluia, Deus lhe abençoe. Imagina que tipo de despedida, pobrezinha. Bem, assim está o mundo. O mundo está em trevas. Você e eu não estamos em trevas porque você foi iluminado e escolhido nesta hora para ter uma fé limpa, para ter uma confissão em linha com o pacto da graça. O que nós ensinamos e nos baseamos está escrito em linha com o pacto da graça. Então, esses rudimentos, o primeiro que acabo de mencionar é o arrependimento, mas veja os demais. Verso 2 de Hebreus, capítulo 6, diz, da doutrina de batismo. Por quê? Porque se fomos batizados em sua morte, Romanos capítulo 6 diz que fomos batizados em sua morte,
quer dizer que você praticar batismo em água, estás mostrando que tens o motor sem óleo, não lhe deste exercício aos sentidos, não estás honrando a Jesus Cristo. Nós fomos batizados em sua morte, não em água. A água é para os tempos de Jesus de Nazaré, mas isso já passou. Então diz, da doutrina de batismo, da imposição de mãos, o que conseguem esses pregadores colocando as mãos? O que você pode fazer a alguém pondo as mãos nela? Metê-lo num desejo enganoso que vai sair por aí tremendo, pulando como uma serpente, como alguns por aí nos púlpitos fazem, blasfemando contra o Espírito de graça? Então, para que te impor mãos? Tu não necessitas, tu estás completo e perfeito e não te falta nada. O que um cabeçudo desse vai fazer impondo-te as mãos? Lá em Porto Rico, estava contando que as experiências me chegam, me pegou a força de choque do ministério em Porto Rico, e então me convidaram a uma reunião e eu fui. Ministrei a eles o que eu tinha e enquanto eu ministrava, de trás de uma cortina, ouvia alguém, 3 pessoas orando. Quando terminamos, vieram os 3, se puseram assim para repreender-me e limpar-me, e quando foram me tocar, caíram rebentados de perna para cima, porque conosco não se pode brincar, nós temos uma cobertura muito poderosa. Ficaram despeluçados aí. Como dizem por aí, patidifusos. Então diz da imposição de mãos. Então há um aqui, que é o tema de hoje, que é a ressurreição dos mortos. E também diz do juízo eterno. Esse juízo eterno é para os ímpios. Nós não vamos passar por juízo nenhum. O juízo que você está passando é aqui, enquanto eu vou te cortando com a palavra de graça, tirando toda essa sujeira religiosa, toda essa porcaria que teus avós, teus pais e a falsa religião te vendeu. Esse é o juízo. O dia em que Deus julgará os corações dos homens conforme a meu evangelho, diz Romanos 2,16. Com isso é que é o juízo da igreja para lavá-la, limpá-la, para apresentá-la a Ele mesmo perfeita, linda, pura, como é, como está, mas não sabe, porque as trevas que estão aqui te cobrem e você não saber a tua verdadeira identidade, quem és tu. Então a pergunta que nos vem agora é: por que Paulo mencionou a ressurreição dos mortos, se essa é a glória da igreja que esperamos agora? Todos os evangélicos celebram até o domingo de ressurreição. E essa é a esperança deles, a ressurreição. E aqui Paulo diz, pois não, nós temos que ir a algo mais perfeito que a ressurreição. Agora por quê? Vamos ler lá em Lucas 24:39. Vamos ler até o verso 43. Diz o último capítulo de Lucas, diz: olhai minhas mãos e meus pés, que eu mesmo sou. Apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veis que eu tenho. Sim? Carne e ossos. Isso é corrupto e isso não herda o reino. Tinha carne. Diz, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e os pés, e todavia, eles de gozo não criam, estavam maravilhados, lhes disse, tende algo aqui de comer? Veja, até comia. Quer dizer que se comia, defecava. E se tinha mãos, carne, ossos e sangue, Paulo nos diz, carne nem sangue herdarão a incorrupção. Então, quer dizer que esse tipo de ressurreição não é o correto para a amada. Não está vendo que com esse corpo é que Jesus Cristo estava? Ele fez isso para mostrar que triunfou sobre a morte, mas esse corpo desapareceria.
teria que se manifestar nesta ocasião com outro véu, chamado José Luís de Jesus. Por quê? Porque ele não poderia casar a amada, sua ataviada, não podia casá-la com um Cristo de carne que tinha corrupção. Então, não era o corpo mais excelente? Por isso é que a ressurreição, o tema de hoje é ressurreição versus transformação. Por isso havia alguns lá em 2ª carta a Timóteo, que Paulo disse, Himeneu e Fileto, eu acho que era, diz que se desviaram da fé, dizendo que a ressurreição já havia sido dada. Bem, se deu porque Cristo ressuscitou e provou, mas há algo mais excelente. Ainda que Paulo fala aos Coríntios, uma congregação menina, e Paulo Paulo diz, às vezes em que aparecerei a ti. Quer dizer que Paulo também ia crescendo, ia de etapa em etapa, até que aqui em Hebreus aperfeiçoa. Não. Essa ressurreição foi a que Lázaro teve. Lázaro morreu. Há outra ressurreição, e é a do corpo glorioso, que os filhos de Deus teremos. Veja como diz lá em Ezequiel. Em Ezequiel 28, diz que voltaremos. Vamos ler rapidinho por aqui. Você sabe que quando o homem pecou, quando Adão pecou, nos despojou da glória, perdemos a roupagem, essa roupagem gloriosa. E diz, tu, querubim grande, 28:14, tu, querubim grande, protetor, eu te pus no santo monte de Deus, ali estiveste, em meio das pedras de fogo passeavas. Quer dizer que aquele corpo que Adão tinha, primeiro, era incorruptível. Então, a igreja será vestida de corpo incorruptível, corpos de fogo, corpos radioativos, corpos poderosos. Isso é o que espera a gloriosa transformação. Já não é ressurreição, é transformação. Por isso é que Paulo, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 51 ao 53, primeira, diz, no verso 51, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, porque já sabemos que não podíamos morrer, mas quando o crente passa a nuvem de testemunhas, está no estado de dormir, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e aqui está a chave, todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, olha, em um abrir e fechar de olhos, isso é algo que, quando arranca, é algo bem rápido, que vai acontecer. E estamos já a ponto, estamos em contagem regressiva para essa maravilhosa experiência. Por isso é que Paulo diz lá, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. E a pessoa imaginando ruas de ouro, cinturões de ouro e que mares de... Olha, coisas que olhos não viram, a maravilha de manifestação que não nos sobe. A mim está subindo pouco a pouco. A este véu aqui vai subindo, conforme a como a igreja vai, a mim vai subindo. E eu tenho ouvido para os membros do corpo que nos ajudamos mutuamente. Você não pode se adiantar, mas sim, me envia, porque nos ajudamos. Os membros se sujeitam ao quê? À cabeça. Isso aqui é um corpo com uma cabeça. E então a cabeça manifesta essa revelação enquanto vai se desenvolvendo. Então diz aqui, verso 53, porque é necessário que este corruptível se vista de algo melhor,
se vista de incorrupção e esse mortal se vista de imortalidade. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Mas esperamos uma cidade, essa cidade, o monte de Deus, a cidade do Deus vivo. Para aí é que vai a igreja. Enquanto isso, podemos dizer que o que os crentes por aí esperam, os que nos criticam, nos chamam de falsos, eles esperam uma ressurreição de carne e sangue. Nós entendemos que há um caminho mais excelente. E é a roupagem divina, radioativa, poderosa, que nos espera para podermos ser seres eternos e para sempre. Me despeço de vocês, amando-lhes e sempre levando-lhes a edificação do que Deus mais ama, que é vocês, a igreja. Até logo, abençoados com todas as bênçãos.